Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje a gente mergulha no capítulo 10 de Marcos. A base aqui é uma análise detalhada dessa jornada de Yausha já rumo a Yaushalayim. Exato, e nosso objetivo, é tentar extrair os ensinamentos mais importantes de Yausha aqui, sobre casamento, sobre riqueza, liderança e a própria natureza do reino do Criador. É um capítulo onde ele, confronta muitas normas sociais e prepara os seguidores para o que vem pela frente. E importante, vamos usar a terminologia específica do material, como Criador, Yausha e nomes como Yaon-Canaan e Yaakov. Perfeito, combinado. Então vamos lá. A gente começa com uma discussão bem tensa sobre divórcio, né? Isso mesmo. Yausha está na Judéia ali, além do Yardan, que, aliás, o nome do rio significa descer. É um lugar simbólico até. Sim. E os Perushim, que o nome deles já diz muito, separados, chegam para testar ele. A pergunta é sobre a legalidade do divórcio. E não era só uma questão legal, sabe? Refletia visões de mundo bem diferentes sobre pureza, sobre a lei divina. Eles mencionam a permissão que Moisés deu, né? Para emitir o get, o documento de divórcio. Sim, o get. O processo tinha toda uma formalidade, bet din, escriba, testemunhas, mas na prática podia gerar um desequilíbrio enorme de poder. Por exemplo, se o marido se recusasse a dar o get, a mulher podia ficar numa situação terrível chamada aguna, que é tipo acorrentada. Não podia casar de novo. Bem complicada. Nossa, que situação. Mas aí que Yausha, ele muda o foco completamente, né? Ele não entra no debate legal mosaico. Exatamente. Ele volta lá para a criação. Macho e fêmea os fez, uma só carne. Para ele, a permissão de Moisés foi por causa da dureza do coração do povo. Não era o plano original. E a frase dele? O que o Criador uniu, não o separe o homem. Isso é radical. Ele está dizendo que o casamento é uma aliança divina, sagrada. Muito radical para a época. E depois, em particular, na casa o Bait, que era um lugar para ensinos mais profundos. Ele ainda vai além. Ele estende a responsabilidade pelo adultério para os dois, para o homem e para a mulher, desafiando diretamente as normas patriarcais daquele tempo. Interessante como esse tema da vulnerabilidade e do olhar divino continua logo depois com as crianças, né? Verdade. Logo em seguida, trazem crianças para Yausha abençoar e os discípulos tentam impedir. Yausha fica indignado. É uma reação forte dele. Ele diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do Criador. O que ele está querendo dizer com dos tais? Acho que são as qualidades que a gente geralmente associa às crianças, né? A dependência, a humildade, a confiança total. É o oposto da autossuficiência, daquela busca por status que a gente vê tanto, inclusive nos próprios discípulos mais adiante no capítulo. É um chamado a ser receptivo diante do Criador. Falando em status e autossuficiência, aí chega o jovem rico. Um cara que, parecia ter tudo certo. Cumpria os mandamentos, buscava a vida eterna. Pois é, mas aí Yausha pede um impensável para ele. Olha, falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Aí sim você vai ter um tesouro no céu. E depois, vem e segue-me. E o jovem? Não consegue. Vai embora triste. A riqueza era o grande obstáculo dele. Exato. E Yausha usa aquela imagem fortíssima, né? Do camelo passando pelo fundo de uma agulha, para mostrar como é difícil para quem confia nas riquezas entrar no reino. Mas logo em seguida ele diz algo crucial, né? Para os homens é impossível, mas não para o Criador. Porque para o Criador tudo é possível. Isso. A salvação não vem do nosso esforço, da nossa capacidade ou riqueza. Vem do poder divino. É graça. E ele promete recompensas para quem deixa tudo por ele. Mas com aquele aviso, né? Muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Uma inversão total da nossa lógica de sucesso. Essa inversão fica ainda mais clara na sequência. Eles estão indo para Yaushalayim, e Yausha pela terceira vez anuncia seu sofrimento, morte e ressurreição, com detalhes bem gráficos. E os discípulos ainda não entenderam nada, porque logo depois Yaocanã e Yaakov têm a audácia de pedir os lugares de maior honra no reino. É impressionante, né? A desconexão total. Yausha os confronta. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? O cálice do sofrimento? Eles dizem que sim, mas
claramente sem entender a dimensão daquilo. Com certeza não. E essa situação toda abre espaço para Yasha ensinar sobre a verdadeira liderança no reino. Sim, ele contrasta com os líderes dos gentios que dominam sobre o povo. No reino, quem quiser ser grande, Tem que ser o quê? servo. Quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. E ele se coloca como o exemplo máximo. Exato. O clímax é: porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso redefiniu completamente o conceito de poder e liderança. É servir até as últimas consequências. Uau! E para fechar o capítulo, temos a cura do cego Bartimaio, lá perto de Auricó. Uma história linda. Ele está à beira do caminho mendigando e ouve que Yasha está passando. E ele começa a gritar. E não é qualquer grito, né? Yasha, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele usa um título messiânico forte. Exatamente. A multidão tenta calar ele. Fica quieto. Mas ele grita ainda mais alto. Uma fé persistente. Yasha para, manda chamá-lo e a cura vem com as palavras: vai, a tua fé te salvou. E o detalhe final é poderoso. Bartimai, assim que recupera a visão, começa a seguir Yasha no caminho. O caminho para Jerusalém. O caminho da cruz. Ele enxerga, não só fisicamente, mas espiritualmente, vira um modelo de fé e discipulado, né? Um contraste com as dificuldades dos outros discípulos ao longo do capítulo. Sem dúvida, ele vê o que os outros ainda lutavam para entender. Então, olhando para o capítulo 10 como um todo, parece que o grande tema é esse confronto, né? Entre os valores do reino do Criador e os valores do mundo. Com certeza. O capítulo todo é um grande confronto, vamos dizer assim. Confronta a visão legalista do casamento com a aliança sagrada, confronta a autossuficiência com a humildade de criança, confronta o apego à riqueza com a total dependência do Criador, confronta a busca por poder e status com a liderança que serve e, no final, contrasta a cegueira espiritual, mesmo a dos mais próximos, com a fé que enxerga e segue Yasha. Custe o que custar. É um chamado bem radical para a gente reavaliar o que realmente importa. Fica então uma provocação para a nossa reflexão. Se a verdadeira grandeza no reino do Criador vem do serviço, da humildade, como é que a gente pode viver esses valores que são tão contraculturais, no mundo que geralmente aplaude o poder e o status? Como colocar isso em prática no dia a dia?